O início de vigência da lei antifumo em São Paulo reacendeu um debate que já se arrasta há anos e despertou outros estados da federação, incluindo Minas Gerais, a adotar medidas semelhantes. Em Minas, aliás, além do fumo, foi aprovada a lei que proíbe também a venda de refrigerantes e guloseimas diversas nas cantinas escolares. O Brasil estaria vivendo uma onda antidemocrática de controle excessivo sobre a vida do cidadão? Ou essas iniciativas são plenamente justificáveis para a proteção da sociedade? Este é o tema do nosso programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Na década de 1970, Caetano Veloso compôs a canção É Proibido Proibir. A música resumia o espírito libertário que tomou conta do país nos estertores da ditadura, em que a sociedade parecia não querer mais nenhum tipo de proibição. Algumas décadas depois, o país parece começar a conviver com uma sequência de leis restritivas ao individualismo do cidadão, como as que proíbem fumar em locais públicos coletivos ou as que proíbem a venda de guloseimas em cantinas escolares. Essas leis, algumas já sendo questionadas no judiciário, significam retrocesso na liberdade do cidadão? Ou a preservação da saúde e da segurança públicas, por exemplo, justificam tais iniciativas? Nós conversamos sobre isso no programa de hoje. Nossos convidados são o deputado Délio Malheiros, que é do Partido Verde e vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e com o desembargador Manuel Bravo Saramago, da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desembargador, muito obrigado pela sua presença aqui. Estou aqui à sua disposição e eu que agradeço o convite. O senhor já está na magistratura há quantos anos, desembargador? Sou magistrado já há 28 anos. 28 anos. 28 anos. E já percorreu alguns municípios de Minas? Percorri vários municípios de Minas, quer como promotor de justiça, que fui, e posteriormente como magistrado. Exerci a função judicante na Zona da Mata, Vale do Rio Doce, e posteriormente em Belo Horizonte. E agora já estou no Tribunal de Justiça desde 2003. Deputado Délio Malheiros, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor, além de vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, preside a Comissão de Administração Pública da Assembleia. Sim, presido a Comissão de Administração Pública e continuo também na militância, na advocacia. Na advocacia. O senhor é um advogado já bastante conhecido na defesa do consumidor. Estamos aí há 23 anos nessa batalha. Pois é, eu vou fazer uma inicial. O senhor é autor do projeto de lei que proibiu a venda de guloseimas e refrigerantes nas cantinas. Vou lhe fazer uma provocação. Esse tipo de lei não seria excessivamente restritiva à liberdade do cidadão? O Brasil estaria vivendo uma onda, um certo retrocesso nessa questão? Eu acredito que não. Nós até temos leis demais no Brasil, mas existem as leis que chamam leis que colam e leis que não colam. Quando eu fiz esse projeto, eu tive o cuidado de analisar a Constituição Federal, especialmente no que diz respeito à autonomia dos estados, no que diz respeito à legislação concorrente dos estados para legislar sobre relação de consumo, para legislar sobre saúde, para legislar sobre a criança e o adolescente também. Então nós tivemos o cuidado de fazer esse projeto restringindo o que pode ser vendido ou não nas escolas públicas e privadas, porque a escola pública é a prestação do serviço direto por parte do Estado. Então, tranquilo que podemos legislar. Já a escola particular é o exercício de uma atividade pública em caráter privado, porque a educação também é monopólio do Estado. Então essas leis já foram submetidas ao crivo até dos tribunais estaduais e até agora todas as leis que disciplinam a questão da alimentação escolar, elas tiveram a chancela do Poder Judiciário. Mas não tivemos problema de inconstitucionalidade. Na avaliação do senhor, ela não se insere assim, numa onda restritiva? Não? Não, ela não se insere porque a preocupação maior da lei é em relação à criança. Então nós não podemos falar de autonomia da criança da escola para alimentar o que bem entender. E esse problema de saúde pública, o problema da obesidade infantil, é um problema muito grave de saúde pública. Perfeito. Por outro lado, nós temos os lobbies que fabricam e comercializam essas guloseimas, balas, doces, bombons, refrigerantes, que é um apelo muito forte que a criança acaba se sentindo diante... Sendo atraída, né? Sendo atraída. Então,
as promessas, as propostas, as propagandas são muito sedutoras e a criança na escola, ao invés de alimentar aquilo que faz bem à saúde, acaba ingerindo esses alimentos que são extremamente nocivos à saúde delas. Desembargador, o senhor entende que estaria havendo essas leis antifumo, essa antiguloseimas, vamos dizer assim, estariam inseridas num contexto mais amplo, em que o Estado está procurando controlar mais a individualidade do cidadão, na avaliação do senhor? Não, de forma alguma. Você falou antes aí naquela música do Caetano Veloso. É proibido proibir. É proibido proibir, mas nada tem a ver aquela música com a situação atual. Nós aqui agora estamos diante de uma situação de saúde pública, né? E que a lei que está sendo aprovada em Minas Gerais, será sancionada pelo governador, ela tem um cunho até de defesa à saúde pública, né? E como disse bem o deputado, ela visa resguardar a integridade física do menor, daquele que procura, né, um serviço público, que é a educação, serviço público, no caso, serviço público delegado, que ele é exercido pela atividade privada, né? Então eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade nessa legislação. Na avaliação do senhor não há nenhuma não fere a Constituição? Não, porque veja bem, se há dois princípios em conflito, princípios constitucionais em conflito, você há de convir o seguinte, que não há inconstitucionalidade. Um deles seria o direito à individualidade do cidadão. A individualidade e outra a saúde pública. Saúde pública. Duas coisas aí conflitantes, né? Então você tem dois princípios em conflito, como não há inconstitucionalidade de princípios originários da Constituição, o que se aplica é o que é mais razoável, o que é mais adequado à espécie. E no caso específico, o mais adequado à espécie é se proibir esse tipo de alimentação na escola primária. Perfeito. Perfeito? Então eu acho que não há a legislação estadual não está revestida desse vício da inconstitucionalidade. A proteção coletiva prevalece sobre a individualidade. Sem dúvida. É como aquela legislação da segurança pública também. Né? Especificamente quanto à lei antifumo, nós fomos ouvir a opinião da presidente da Comissão de Controle ao Tabagismo da Associação Médica de Minas Gerais, Adriana Carneiro. Vamos ouvir o que ela disse. Infelizmente, a Belo Horizonte não vai ser a primeira cidade, não vai sair na frente nesse assunto, mas, sem dúvida, isso é fundamental para a saúde da população. E não há dúvidas que a gente diminuindo a incidência de fumantes em todo o mundo, e principalmente de doenças causadas pelo cigarro, nós vamos ter uma economia no tratamento da saúde, principalmente no SUS, porque o cigarro, pelas inúmeras doenças que eu já falei, ele é responsável por um enorme gasto. As pessoas diminuindo o cigarro ou não desenvolvendo essas doenças causadas por ser um fumante passivo, isso vai gerar mais recursos para a saúde. Deputado Délio Malheiros, a lei antifumo aqui em Minas ela foi aprovada por enquanto só em primeiro turno, está aguardando uma segunda votação. Mas em São Paulo, principalmente, onde ela veio com maior estardalhaço, está provocando uma discussão, inclusive jurídica, bastante grande. Na avaliação do senhor, ela tem o mesmo fundamento da lei, da questão das guloseimas? Ela não sofrerá nenhum vício de inconstitucionalidade? É um pouco diferente, porque no caso das guloseimas, nós estamos falando de estabelecimentos privados que estão exercendo uma atividade de natureza pública, que é a prestação do serviço educacional. Então, nós estamos proibindo as escolas a comercializar aqueles alimentos. Por outro lado, estamos tratando também de crianças. A criança deve ter uma tutela, a criança deve ter uma proteção maior do Estado, a criança é mais vulnerável. Então, já no caso da legislação antifumo, há um conflito entre a iniciativa privada, lá do artigo 170 da Constituição Federal, é um princípio, a livre iniciativa, quer dizer, eu posso vender um produto lícito no meu estabelecimento. Por outro lado, o direito individual das pessoas que querem fumar também pode se aliar esses dois atores. Por outro lado, nós temos o chamado fumante passivo. A questão maior, que eu creio que a preocupação maior da lei é o chamado fumante passivo. Porque quando você fuma em um ambiente fechado, você está contaminando aquele ambiente. Isso já foi decidido pelo Judiciário em relação a uma lei do Rio Grande do Sul, no caso da aviação. Há mais de 15 anos, felizmente, nós convivemos com a proibição do fumo nos aviões. Mas não adianta um estabelecimento fechado reservar um lugar aberto, um lugar fechado para os fumantes.
Porque não tem como fechar o ar. Não existe como, não há como fechar o ar. E a fumaça, ela é mais furtiva ainda. Então, nós temos que realmente proteger o cidadão na sua maioria. E hoje o brasileiro ele não é obrigado a fumar de forma passiva e os efeitos são tão perigosos do cigarro para o fumante passivo quanto para aquele ativo. Perfeito. Então nós temos que proteger a sociedade. E aquele que quiser fumar vai para um espaço aberto, onde não incomoda ninguém e não traz problema maior para a saúde pública. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida.